Alô você! Vamos arrebentando a boca aí, acabando de trabalhar o tópico imputabilidade penal, da imputabilidade penal, artigo 27, artigo 28, mas a gente vai trabalhar a emoção e a paixão, como é que ela funciona, que é muito importante, e agora a gente vai fazer um link nesse tópico também dentro da parte especial do Código Penal, que é importante. Bem, os menores de idade, eu vou deixar aqui, porque eu vou construir a árvore do crime e eu vou te mostrar que o menor de idade não tem o crime excluído e o menor de idade não fica isento de pena. Simplesmente o artigo 27 diz que o menor de idade não pode cometer crime. É isso que diz, tá? Ele fica à parte. Agora, a emoção e a paixão, o artigo 28, diz que a emoção e a paixão não isenta de pena e não exclui nada. Simplesmente emoção e paixão. Evandro, tô apaixonado, tô morrendo de amores, fui lá e matei a mulher. O que dá? Dá nada. Evandro, tô emocionado, acabei de o meu time perdeu, cara. Eu tava com emoção, fui lá e esfaqueei o outro do outro time. E aí? Nada. Não vai excluir nada. Agora, a emoção, quando ela vem com alguns critérios elencados nela, ela pode ser causa de diminuição de pena, mas não a do artigo 28. Eu vou começar com um exemplo com você no artigo 121, parágrafo 1º. Evandro, o que trata o artigo 121, parágrafo 1º? Trata do homicídio privilegiado. Ó, privilegiado. Legal, eu trato do homicídio privilegiado. O que eu tenho mais com ele, Evandro? Por que a emoção está encaixada aqui? Porque ele diz o seguinte: o agente que comete o fato, olha só, impelido por relevante valor social ou moral. Relevante valor social ou moral. Logo após a injusta provocação da vítima, logo após a injusta provocação e outra, sobre o domínio, aí ela entra, olha aqui, ó, domínio de violenta emoção. Aqui a emoção faz efeito como causa de diminuição de pena. Mas outra, ela não pode estar sozinha, ela tem que estar junto com alguns requisitos. Ou seja, o cara tem que estar impelido por relevante valor social ou moral. Logo após a injusta provocação da vítima, e o cara deve estar sob domínio de violenta emoção. Vou dar um exemplo para você entender, tá? Se acontecer um caso de homicídio nessa situação, a causa vai ser de diminuição de pena, porque é uma forma de privilégio do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Imagina o seguinte, olha só. Imagina que você é policial rodoviário federal, então você pode portar arma de fogo, você tem a sua calibre 40, você está lá, vou botar aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal, você está chegando na tua casa. Quando você chega na tua casa, você pega a seguinte cena, você pega a tua filha caída, sangrando, porque ela acaba de ser espancada, e você vê o bandido correndo logo na frente. Essa é a cena que você viu. O que você faz? Você saca a tua arma e faz um disparo na cabeça do bandido. Legal, Evandro, o que foi isso? Crime de homicídio. Olha aqui, ó. Homicídio. Não é legítima defesa, não? Não. Não existe legítima defesa futura. Para ser legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. Aqui a agressão já cessou, o cara está correndo. Você vai e faz um disparo na cabeça e mata o cara. Olha que legal. Esse cara aqui, que é o policial rodoviário federal, ele estava impelido por um relevante valor moral, porque a filha era dele, era algo que é totalmente subjetivo a ele, era um relevante valor moral. Ele estava logo à injusta provocação da vítima. Evandro, por que é injusta provocação da vítima? Filho, a vítima nesse caso aqui é o cara que morreu, que é o bandido. Ele acaba de cometer uma injusta provocação contra uma pessoa que gerou um relevante valor moral em você. E você, efetivamente, nesse momento que comete o crime, você estava sobre o domínio de uma violenta emoção. Pô, legal, Evandro, eu estava sobre o domínio de uma violenta emoção. Você incluiu tudo, olha só o exemplo. Você comete o crime
impelido por relevante valor social ou moral. Nesse caso é o valor moral. Evandro, dá um relevante valor social. Exemplo, o cara que mata um traidor da pátria. Mas não vamos entrar nesse exemplo não, só para você entender o social. Logo após a injusta provocação da vítima, eu mostrei que a vítima é o cara que estava cometendo um crime. E domínio de violenta emoção. Toma conta do domínio. Se a tua prova, por exemplo, trocar o domínio por influência, vai estar errado a questão. Influência não vale, tem que ser o quê? Domínio, tem que estar totalmente dominado numa violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima e relevante valor social ou moral. Pronto. Ali vai ser um caso onde a emoção efetivamente vai, junto com outros entes agregados, servir como o quê? Causa de diminuição de pena. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Legal, Evandro? Então essa emoção aqui, nada é a mesma coisa do 28? Não exclui nada. Agora, e os menores de idade, Evandro? Agora eu vou construir o que a gente quis, cara. Eu vou construir a árvore do crime completa e vou explicar o que exclui o que isenta de quê, e eu vou te mostrar que os menores de idade estão fora dessa estrutura, tranquilo? Vamos acompanhar aí agora com a gente a árvore do crime. Então o que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente vai trabalhar efetivamente o que cai no concurso tópico a tópico e na verdade é um resumão, cara, do artigo 1º até o artigo 28 do Código Penal, tranquilo? Olha só. Vamos trabalhar tópico a tópico e te mostrar onde está, porque essa árvore do crime aqui é 100% original. Isso aqui é 100% professor Evandro Guedes original, você não vai ver em lugar nenhum. Ninguém construiu ela, eu construí para você, tirando os elementos e colocando para você saber o que exclui o que dentro das questões de concurso. Você vai ver que com ela você responde qualquer questão do direito penal, se você logicamente entender a estrutura dele, tá? Por isso que tem que estar bem firme nas aulas. Olha só. A primeira coisa que a gente parte, logicamente, do conceito de crime. O conceito de crime que eu falei para você, a gente pode trabalhar de duas formas, mas sempre vai usar a técnica dizendo que é a teoria finalista, ou a teoria finalística, tanto faz. Ela pode ser tanto a nossa corrente majoritária, como ela pode ser a nossa corrente minoritária. A corrente minoritária, ela vai cobrar nas provas de você somente em conceito. Aqui em cima, a majoritária vai cobrar entendimento. Então você sabe que aqui em cima é muito mais complicado e a gente faz a árvore para trabalhar com você. A minoritária é a chamada corrente finalística bipartida. Aqui é tranquilo. Trabalha o quê? Diz que o conceito de crime, o crime se completa como sendo fato típico e antijurídico e a culpabilidade é somente pressuposto do quê? Da pena. Então essa é tranquilo, somente através do conceito. Agora essa daqui é entendimento. Por isso que a gente constrói toda aquela árvore para você. Legal, Evandro? Pela corrente majoritária, você trouxe para mim e falou o seguinte, que o crime é formado pelo pedacinho 1, pelo pedacinho 2 e pelo pedacinho 3. Isso aí tem que ter a conjugação dos três para que se transforme em crime. O primeiro é o que? Fato típico. O segundo tem que ser antijurídico. E o terceiro tem que ter culpabilidade. Culpabilidade. Às vezes você que está em casa, você demora a entender, né? Que você fala, poxa, Evandro, para mim está chegando um pouco complicado, porque é o seguinte, você acaba de afirmar que matematicamente, para ser crime, tem que ter fato típico mais, tem que ser antijurídico mais, tem que haver culpabilidade. Só que veja bem, se eu tirar o primeiro pedacinho e eu tirar o segundo pedacinho, você está dizendo que faz o quê? Exclui o crime. Legal. E se eu tirar o terceiro pedacinho, você diz que não exclui o crime. Você diz que faz o quê? Isenta de pena. Poxa, Evandro, mas se o crime é primeiro, segundo, terceiro, qualquer pedaço desse não deveria excluir o crime? Parece que logicamente é assim, mas a própria organização do Código Penal e a forma que ele foi escrito diz que se tirar o fato típico e a antijuridicidade, exclui o crime. Se tirar a culpabilidade, isenta de pena, não pode mudar. O fato típico, a gente já sabe que ele é dividido em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Evandro, quais são os pedaços do fato típico? Fato típico é dividido em conduta, é dividido em nexo causal
e ele é dividido em resultado, lembrando que para ter resultado só nos crimes que geram resultado naturalístico, e ele se divide em tipicidade. Olha como a gente estudou tudo isso no Código Penal. Tipicidade, Evandro, o que é tipicidade? Tipicidade está baseada no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, obrigatoriamente você tem que ter uma lei em sentido formal, que não vale qualquer lei, tem que ser uma lei ordinária, onde ela vai criar o preceito primário e o preceito secundário. O que é o preceito primário? É a conduta. O que é o preceito secundário? É a pena. Pronto, tem uma formatação descrita em lei, ou seja, no Código Penal ou em leis especiais, porque a infração penal, ela é dividida de duas formas. Ela é dividida em crime ou ela é dividida em contravenção penal. Você sabe que o crime é sinônimo de quê? Delito. Legal, Evandro? Então tem que ter o preceito primário e o preceito secundário. Tem que ter a conduta e mais a pena. Você já sabe que os crimes, eles estão previstos ou no Código Penal, na parte especial, que vai do artigo 121 até o 359H, ou ele está previsto nas chamadas leis especiais, ou de acordo com o seu edital, pode vir leis extravagantes, porque extravasam os limites do Código Penal e vira uma lei à parte. Por exemplo, Lei 9.455 de tortura, 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, e outras tantas leis que você vai ver, tranquilo? A contravenção penal está prevista no Código de Contravenção Penal. Então, tudo isso aqui a gente viu onde? Na tipicidade. Ou seja, obrigatoriamente para ser crime tem que estar o quê? Escrito no Código Penal com essa formatação e ser determinado como crime. Resultado, só nos resultados naturalísticos, nexo causal. A gente estudou onde? No artigo 13. Somente pode ser causa aquilo que causou diretamente o resultado. Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou do conditio sine qua non. Aí ali a gente trabalha as causas supervenientes relativamente independentes, que por si só constrói a formatação nova da causa. Você tem também o agente garantidor no artigo 13, parágrafo 2º, quem tem o poder, dever de agir, não age, responde pelo resultado. A conduta, a gente estuda muito a conduta no artigo 18 do Código Penal, 1 e 2. Evandro, o que é a conduta? É o dolo e a culpa. E aí você já aprendeu também, o dolo, ele recebe a teoria que o dolo é natural. O dolo não é normativo. Se cair na tua prova, é correto afirmar que o dolo é normativo, você vai dizer que é errado, porque o dolo é natural. Aí, Evandro, lá no artigo 20, você trouxe para mim que se eu tiver num erro do tipo... vai automaticamente, o erro do tipo geral, ele tira o dolo, ele tira a culpa, exclui a conduta, exclui o fato típico, o cara exclui o crime. Por isso que cai na tua prova. É correto afirmar que o erro do tipo exclui o crime, tá certo. O erro do tipo tira o fato típico, tá certo. O erro do tipo tira o dolo e a culpa, certo. O erro do tipo a conduta, tá certo também. Só que você que estudou muito, você vai chegar e vai falar, Evandro, mas pera lá, o erro do tipo eu tenho de duas formas. Eu tenho um erro do tipo essencial, tem um erro do tipo essencial e eu tenho um erro do tipo acidental. O erro do tipo essencial, eu tenho ele de duas formas. Eu tenho ele excusável e eu tenho ele inexcusável. Legal. Você sabe que o erro do tipo excusável tira o dolo e tira a culpa da conduta. O erro do tipo inexcusável tira o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Essa culpa aqui, que é erro do tipo essencial e inexcusável, que permite a punição por culpa, é a famigerada culpa imprópria. Legal, Evandro? Estou começando a construir a ideia na minha cabeça. Evandro, o que é o erro do tipo acidental? O erro do tipo acidental não exclui nada. O que a gente estuda no artigo 20, parágrafo 3º, é chamado erro sobre a pessoa. Esse não exclui nada. Só que olha só, não vamos perder pelo preciosismo. Quando a banca examinadora fala só erro do tipo, se ela falar só isso e não fizer a divisão do erro do tipo, é porque automaticamente ela está querendo dizer o erro do tipo essencial excusável que isenta de dolo de culpa. Por isso que se cai na prova somente erro do tipo, tira o dolo, tira a culpa, tira a conduta, tira o fato típico e exclui o crime. Bem bacana. Evandro, outra coisa
que exclui a conduta do agente, automaticamente vai excluir o fato típico. Coação física irresistível. A coação física irresistível, ela exclui a conduta, exclui o crime. Legal. Então, olha, o que eu fiz para você? Eu acabei de fazer a construção da divisão do fato típico e expliquei aonde está tudo, artigo por artigo. Agora, antijuridicidade tem sinônimo, Evandro? Lógico, tem. Olha aqui, ó. Antijuridicidade é a mesma coisa que ilícito. Dá um exemplo de algo ilícito. É algo que o Código Penal não permite. Às vezes, você comete um fato típico e não pode responder pelo crime, vai excluir o crime, porque é o que é? É lícito, não é ilícito. Dá um exemplo de quando eu cometo um fato típico e é lícito. Ué, se você estiver numa situação, o cara sacar a arma na sua direção e te der um tiro, você sacar para se defender, você usar moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão atual iminente de seu ou de outrem. Você vai estar em legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Ou seja, o que exclui a antijuridicidade ou a ilicitude vai excluir o crime? São 4 coisas. Está lá no artigo 23 do Código Penal, artigo 24 e artigo 25 do Código Penal. O que está lá, Evandro? Você tem o estado de necessidade, você tem a legítima defesa, eu vou abreviar agora, você tem o estrito cumprimento do dever legal, mais um exercício regular de um direito. Você tem as causas, que são chamadas causas, olha o nome, causas de exclusão da ilicitude. Causas de exclusão de ilicitude ou exclusão de antijuridicidade é a mesma coisa. Essas 4 formas excluem antijuridicidade, ilicitude, exclui o crime. Agora, Evandro, tem uma forma que olha o nome é feio, né? Legítima defesa putativa. Ih, cara, isso dá uma briga. Alguns dizem que a legítima defesa putativa é erro do tipo, mas dependendo da forma do erro, é erro de proibição indireto. Eu não vou entrar nessa seara, não vou entrar nesse meio. O que eu vou dizer para você? Você vai dizer que a legítima defesa putativa, olha o nome, eu vou até encaixar aqui para não dar problema pra gente, ó. Ó, eu vou puxar uma perninha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai dizer que a legítima defesa putativa nada mais é do que erro do tipo. Legítima defesa putativa é erro do tipo. Evandro, por que ele é erro do tipo? Porque ela está prevista no artigo 20, parágrafo 1º. Ele é erro do tipo. Você supõe que você está em legítima defesa quando não está. Você deu de cara com o seu desafeto e ele mete a mão na carteira, o seu inimigo, você pensa que é uma arma e dá um tiro nele. Você pensa que tem legítima defesa quando na verdade não está em legítima defesa. Ou seja, vai ser erro do tipo. Legítima defesa putativa não é excludente de ilicitude, mesmo recebendo o nome de legítima defesa, estado de necessidade putativo. Tudo que é putativo vai cair na formatação do erro do tipo. É erro do tipo essencial. Se for inexcusável, isenta de dolo, permite a suposição por culpa. Se não for, isenta de dolo de culpa. Tranquilo? Se você desculpar o cara, mas é erro do tipo. Legal, Evandro. Agora, e a culpabilidade, Evandro? A culpabilidade, aqui, ela é bem bacana. Por quê? Ela também se divide em quê? Ela se divide em mais 3 pedaços. A culpabilidade, ela se divide em imputabilidade penal, se divide em potencial consciência da ilicitude e, olha o nome aqui, exigibilidade de conduta diversa. Evandro, quer dizer que, olha só, deixa eu tentar encaixar na minha cabeça o esqueminha. Quer dizer que o crime é formado por fato típico ou antijurídico culpável? Fato típico tem 4 elementos nele que somados tem um fato típico. Se tirar um, mata o fato típico. Antijuridicidade está sozinha, mas eu sei que tem essas formas que excluem ela e eu tenho aquelas formas que excluem isso aqui. Isso. E agora, eu tenho a culpabilidade, que a culpabilidade você já sabe, que é a capacidade de receber pena. E você sabe que para você ter capacidade de receber pena, você tem que ter o 1, o 2 e o 3. Beleza?
Ó, capacidade de receber pena. Legal, Evandro. O que é ser imputável? É ser maior de 18 anos e ser mentalmente são. Ou seja, o que exclui a imputabilidade penal? O que exclui é a chamada inimputabilidade. E a inimputabilidade, ela pode se dar de várias formas. Ela pode se dar aqui por doença mental e ela pode se dar também pela embriaguez, mas não qualquer embriaguez. A embriaguez tem que ter duas coisas. A embriaguez, primeira, ou ela tem que ser completa e também proveniente de caso fortuito ou força maior. Lembrando que se cair na tua prova, embriaguez patológica. Evandro, o que é embriaguez patológica? Embriaguez patológica é aquela embriaguez. Ele bebe corriqueiramente e ele foi considerado doente mental de tanto que ele bebe. Tranquilo? O que exclui a potencial consciência da licitude? O que exclui a potencial consciência da licitude é o chamado erro de proibição. Olha que legal. O erro de proibição, ele exclui a potencial consciência da licitude, que vai excluir a culpabilidade, que vai isentar de pena. O erro do tipo, exclui o tipo. Tranquilo? Então vai excluir o crime. Só que o erro de proibição existe de duas formas. Existe o erro de proibição excusável, esse isenta de pena. E o erro de proibição inexcusável, se diminui a pena do cara. Evandro, exigibilidade de conduta diversa. O que tira a exigibilidade de conduta diversa? A obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal e a coação moral irresistível. Evandro, onde está previsto isso no Código Penal? Esses dois está previsto no artigo 22 do Código Penal. Obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal e coação moral irresistível. O erro de proibição está no artigo 21 do Código Penal. E as formas de imputabilidade penal estão previstas no artigo 26 do Código Penal. Agora, olha o menor. Onde o menor se encaixa aqui? O menor está fora disso aqui. Código Penal no artigo 27 falou: o menor não comete crime. O menor não tem capacidade de cometer nada disso aqui. Legal, Evandro? Então quer dizer que o menor não fica excluído de crime, o menor não fica isento de pena, o menor não fica nada. O artigo 27 só diz que o menor de 18 anos não comete nada. O menor de 18 anos não comete nada e ele vai fazer o quê? Ele vai ter a medida socioeducativa, medida de proteção, ou seja, ele vai ter a medida de segurança dele determinada pelo Código Penal. Olha, o que é importante? Eu sei que a árvore do crime é muito grande, mas se você fizer esse esqueminha, um mapa mental seu, e tentar desenhar isso da tua cabeça 20 vezes e for fazer questão, é impossível você errar qualquer tipo de questão na prova com essa árvore do crime. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, a gente trabalhou bastante isso, vamos agora dar uma acelerada e trabalhar o quê? Algumas questões voltadas para isso aqui para ver se a gente consegue responder. Tranquilo? Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. São expressamente previstas no Código Penal duas situações que excluem a culpabilidade, dada a inexigibilidade de comportamento diverso, a coação irresistível e a obediência hierárquica. Um empregado do banco privado, por exemplo, que tiver praticado conduta delituosa em estrita e integral obediência às ordens não manifestamente ilegais emanadas pelo superior hierárquico, poderá beneficiar-se da exclusão de culpabilidade por obediência hierárquica. Pegou pesado nessa questão. Sabe onde ela deu? Ela deu aí o artigo 22. Mas quem assiste as minhas aulas é impossível errar. O artigo 22 ela dá duas coisas. Primeiro, ela fala assim, coação irresistível, e ela deu a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. Quando ele explicou e deu o exemplo do gerente de banco, tá certinho, superior hierárquico, inferior, o cara deu uma ordem manifestamente não ilegal, então tem exclusão de culpabilidade que isenta de pena. Tá certo. Só que até aqui, ok. Só que onde está o erro da questão? Ele trouxe que a coação irresistível exclui a culpabilidade e isenta de pena. Não exclui a culpabilidade, nem exclui o crime, nem isenta de pena, nem faz nada. Coação irresistível pura e simplesmente não faz nada. Obrigatoriamente tem que saber se a coação é física ou se a coação é moral. Se a coação for física e irresistível, exclui o crime, porque exclui o fato típico. Se a coação for moral, exclui a culpabilidade, aí sim isenta de quê? Isenta de pena.
isenta de pena, pela inexigibilidade de conduta diversa. Agora, toda vez que cair na prova, só coação irresistível e não falar se é física ou se é moral, a questão está errada. Por quê? Porque coação irresistível tem duas formas. Física exclui o crime, moral exclui a culpabilidade que isenta de pena. Então o erro da questão estava exatamente aí. Ele não especificou que era coação moral irresistível, tranquilo? Essa questão é muito boa. Vamos para a próxima questão. A coação irresistível, que constitui causa de exclusão de culpabilidade, é a coação moral, porque a física atinge diretamente a voluntariedade do ato, eliminando, se irresistível, a própria conduta. Certinho! Você viu como é que estava na sequência? O que essa questão estava falando? Que a coação, se for física, exclui a voluntariedade, tira o dolo, tira a culpa, tira o fato típico e exclui o crime do cara. Agora, se a coação for moral, aí exclui a exigibilidade de conduta diversa, que vai excluir a culpabilidade, que naturalmente vai isentar o cara de pena. Tá lá embaixo da árvore do crime, tá? Bem tranquila essa. Vamos passar agora para a próxima questão. Considere que João, penalmente capaz, tenha-se embriagado propositalmente para ganhar coragem para manter determinado crime e praticada a conduta delituosa. Tenha alegado incapacidade de entender a ilicitude do comportamento em razão da completa embriaguez no momento do crime. O que tornaria, portanto, inimputável. Nessa situação, João deverá responder pelo crime em sua forma dolosa, mas com redução de pena. Muito pelo contrário. Se ele se embriagou para tomar coragem, isso aí é o princípio do actio liberi in causa. É ação livre na causa, ou seja, quando ele se embriaga voluntariamente, ele pode se embriagar de duas formas, sem querer cometer o crime, vai lá, se embriaga e depois comete o crime, aí ele vai responder pelo crime sem aumento, sem diminuição de pena. Mas nesse exemplo do caso concreto agora da questão, o que ele fez? Ele bebeu para tomar coragem e depois cometeu o crime. Isso aí é chamado de embriaguez pré-ordenada, tem aumento de pena, princípio do actio liberi in causa. E não tem diminuição, é pelo contrário, é aumento de pena. Então, o erro da questão. Bem, terminamos aqui. Forte abraço, fica com Deus. Olha, pessoas extremamente especiais olham em problemas grandes oportunidades para mudar de vida. Pessoas normais olham em problemas. Então, o que eu aconselho você? Mude de vida, batalhe forte e vamos rumo à aprovação junto com você, tranquilo? Forte abraço e, para quem me conhece, alô você!